Olha que beleza. Muito legal isso daí. Bom, começou. Pessoal que está vendo isso gravado, essa é a gravação do nosso segundo encontro de Windows Phone, jogos e aplicativos. Estamos começando em alguns minutos. Provavelmente aí embaixo, já na descrição do canal e do vídeo, eu coloco exatamente o minuto que a gente começa e a apresentação, tá? Mas o nosso querido Google Hangout não me dá opção aqui quando eu começo a gravar. Ele já começa a gravar e a gente não tem uma chance de fazer uma. Agora começou de verdade. Então aqui a gente precisa desses minutinhos só para fazer nossos testes para ver se a transmissão tá indo mesmo. Tem que falar isso, né, Alexandre, no começo aqui, senão o pessoal. Senão o pessoal não entende no canal ali quando entra. Agora tem que ver aqui se a transição tá acontecendo. Vamos ver. youtube.com. O legal é que ele também não me dá o, o link, né? Ele dá um link. Ah, tá aqui em cima o link. O cara também não sabe usar, aí é complicado. Ele tá no meu canal pessoal aqui, ele não. É bem estranho isso, cara. É a mesma coisa do outro, cara. Mas se for o caso também, pega o vídeo e posto no outro, enfim, não tem problema. O importante é que o pessoal consiga ver agora, né? Sim, sim. Não Deixa eu tutou tirar nada ainda, né? Tá aqui o link, ó. Tá vendo o link ali em cima? Você consegue pegar. Mas esse link é o link Aquele de YouTube palestrante ali. ou. O incorporar, se você clicar. Tá vendo incorporar? Não. Ah, será que você não tem? Porque. Deixa eu colocar aqui, tem um bate-papo aqui, né? Eu já coloco aqui pra você. Onde eu escrevo? Aqui embaixo. É esse link aqui, ó. Ah, legal. Acho que porque você não abriu o Hangout, talvez você não tenha o link, né? Veja Só se você, compartilhar, né? Veja se você consegue acessar ele aí. Eu vou acessar da outra máquina aqui, peraí. Tá. Montei um ambientezinho bem preparado. Sim, tá com um pouco de atraso, mas tá funcionando. Ah, Tá ele ao vivo. fica com atraso, exato. Daí tá vendo como do lado ele tem um comentário ali? Dá uma olhada ali depois. Se for no vídeo, você vai ver que do lado da parte ao vivo ele tem Sim, sim. umas caixinhas de comentário, assim. Sim, sim. Enfim, deixa eu postar aqui então. Estamos ao vivo no YouTube. Interessante isso, né? É estranho, mano. Não parece que vai funcionar. Assim. Ainda bem que eu montei o ambiente. Dois ambientes, porque minha VM agora. Minha VM não, minha máquina aqui não tá subindo, cara, de jeito nenhum. O Visual Studio? O emulador, cara. Ah, que droga, cara. Você quer que eu comece por falar nisso? Ah, da outra Quer vez você começar? começou, entendeu? Dessa Se você vez era quiser. melhor não começar, mas. Eu também acho, cara. Como não tá Mas aqui, você que cara, manda, se tiver com deixa eu só esse. ver se eu consigo montar um ambiente rapidamente na outra máquina aqui. Você que Vou manda tentar aí, subir cara. a outra VM, Aham. a 720p. Pra subir eu vou nela, não tem problema. Agora entrou um espectador já. Aquele dia eu achei interessante porque com toda aquela bagunça lá, de repente comecei a ver tinha 19 espectadores. Eu, pô, legal. Bacana. Deu certo assim no final, apesar de Apesar de problemas, né? todos os pepinos.
Não tem um jeito também da gente colocar as pessoas no Hangout, né? Assim, só se a gente adicionar elas, né? Elas não conseguem ver, né? Ia ser legal se elas pudessem abrir uma janelinha e comentar nesse bate-papo aqui mesmo. Mas para isso a gente tem que adicionar elas, né? Elas têm que fazer parte da conversa mesmo, eu acredito. Ele ainda tá fazendo aquele negócio lá de trocar pra minha tela. Não, eu acho que é normal mesmo dele. Talvez tenha alguma configuração que a gente não conheça aqui do Hangout, mas pessoal que temos 2 espectadores já agora. Pessoal, se tiver algum MVP de Hangout, se tiver algum expert de Hangout aí, por favor, nos avise como é que se eu posso forçar aqui a tela para ficar em uma só, depois mudar para outra e tudo mais. Mas tá bom, tá bom. Temos 4 espectadores já. Olha que beleza. Parecendo um homem nas cavernas hoje com... E o App Studio? O pessoal que tá vendo aí... não subiu também. O pessoal que tá vendo aí, espero que você já tenha usado o App Studio. Apps.windows Store, acho. Já esqueci o link também. Apps. Eu não tive tempo de testar ainda. windowsstore.com. Eu gravei um videozinho hoje de 10 minutinhos, assim, só pra mostrar, e coloquei uma aplicação beta também lá. É bem legal, cara, bem legal. É claro que a aplicação que você consegue criar sem código, ela é mega simples, né? Mega simples. Mas o legal... Dá pra fazer o que? É um leitor de RSS? Exato. Ou você consegue colocar HTML, você consegue embebedar YouTube, RSS e coleções, assim. Você pode criar uma coleção de como você quiser, colocar uma imagem, um título e sabe? Coisas assim. E é isso. Mas... Sérgio, se você estiver vendo, aí no YouTube mesmo dá pra comentar, e eu tô vendo aqui também, tá? Ele comentou comigo aqui que queria saber da sala de chat. No mais, a gente não sabe mexer no Hangout. Sérgio. A sala de chat é o YouTube. Então, Aí, Rodo, mas o que rodar no lado ali. Opa, que legal. O que é legal do negócio, cara, é que você gera essa aplicação inicial e ele te dá uma forma de você subir já esse pacote, ou de você fazer o download do código-fonte. E esse código-fonte é JVM, é super bem feito o código que ele te entrega, assim. Então isso é legal, isso, né? Que é bom, né, cara? Isso é legal, você cria assim umas 3, 4 telas em 3 minutos, só que você já tem toda a tua infraestrutura pronta, sabe? Se você for lá e puxar um RSS, por exemplo, ele já te dá as classes, já vai te dar um modelo e a view model. Então ele faz você ganhar um tempo, assim, digamos, dependendo do tipo de aplicação que você for criar, claro, né? É legal, é bacana. Show. Então tá. Você vai começar então? Eu vou sim, Rodo. Então beleza. Então assim que você quiser aí, pode mandar bala e eu tomo conta aqui do pessoal. Perfeito. Só um minutinho, cara. Tô só vendo aqui se tá tudo ok. Tô com duas... Ainda bem que eu coloquei 2 máquinas aqui, aí não tem erro. Né? Aí não tem como mesmo. Já vou aproveitar e testar a conexão do emulador de novo aqui. Só pra, né? Só um minutinho. Beleza. Tem meu suco de goiaba aqui, ó. Vamos lá que já passou o tempo aí, mas tá tranquilo. Beleza. Para quem estiver assistindo a gente aí ao vivo, muito obrigado aí pela presença. Obrigado aí, pessoal. Para quem está assistindo online depois também, valeu.
Essa série aí estamos na segunda edição. Dessa vez eu vou começar, vou falar um pouquinho aqui sobre entrada de usuário, como que a gente faz para capturar a entrada de usuário dentro do Windows Phone, como que normalmente isso funciona. Lembrando, eu estou tentando ser bem agnóstico em termos de tecnologia aqui, para a gente não ficar bitolado só em Windows Phone ou só em Windows 8, tá? É uma coisa bem agnóstica mesmo. O interessante mesmo, o legal é o conceito, tá? Então, basicamente, que é uma coisa muito importante, que para quem não viu a apresentação do mês passado, de julho, eu recomendo que assistam, porque dá uma base legal para vocês conseguirem entender, quem não tem noção de desenvolvimento de jogos, ter uma noção melhor do que está acontecendo aqui no que eu vou mostrar para vocês. Na apresentação do mês passado, de julho, eu mostrei mais ou menos como funcionava esse esquema que está aparecendo na tela aí para vocês, de inicialização, carregamento de conteúdo, atualização e desenho, tá? Que é um loop, lembrando, só repassando, é um loop infinito. Enquanto o seu jogo está rodando, esses dois métodos estão sendo executados, update to draw, update to draw, update to draw, e quando o seu jogo termina, ele sai do jogo, descarrega o conteúdo, e é isso aí que acontece, certo? E eu vou mostrar dois sensores que são os mais, vamos dizer assim, os mais interessantes, que é o acelerômetro, tá? E o painel de toque. Esses dois sensores, basicamente com eles, você consegue fazer assim, a grande maioria das coisas. Lembrando, tá? Sensores não são apenas esses. O Windows Phone tem um conjunto de sensores, tem giroscópio. Lembrando que a câmera também é um sensor. Tá? Isso é muito importante. A câmera, você pode usar ela como entrada de usuário, se você quiser fazer um jogo com isso, se você quiser fazer algum tipo de aplicativo que utilize câmera, você tem que pensar que a câmera é um sensor de luz. Tá? Eu vou mostrar esses dois que são normalmente os mais usados. Tá? O painel de toque praticamente todo jogo usa, e o acelerômetro também é bastante usado em jogos, por exemplo, como o Temple Run. Você tem que ficar usando o acelerômetro para balançar para lá e para cá para não cair, e por aí vai. Né? Pensando numa corda bamba, você tem que virar o telefone, ficar mexendo ele para lá e para cá, para você ter uma noção se o celular está olhando para cima, está olhando para baixo. Né? E o painel de toque é para entrada de usuário, lembrando que todo o Windows Phone tem suporte a multi-toque. A gente nunca está tratando, não existe o Windows Phone com single touch. Tá? Até o Windows Phone mais simples dos mais simples tem no mínimo 4 pontos de toque, isso a partir do Windows Phone 7.0. Tá? Todo o Windows Phone é multi-touch. Quando a gente trabalha aí com outros devices, por exemplo, como por exemplo aí um Android, existem Androids single touch, tá? Normalmente os Androids mais novos não, mas ainda existem uns Androids um pouquinho mais antigos, Android 2.1, aí 2.2, até 2.3 que são single touch, tá? Isso é do hardware, isso aí não importa tanto a versão do sistema. No caso da Apple também, aí se você olhar para o iPhone, para o iPad, também são todos multitouch. A gente não tem muito problema com eles, não. Tá? No caso de tablets para Windows 8, quando a gente está trabalhando com IRT, se a gente pegar o Surface, ele é multitouch. Se não me engano, 4 toques também no mínimo. Não tenho certeza, aí esqueci. Mas basicamente você tem que pensar que você tem um array, um conjunto de toques que você pode capturar do usuário, e esse conjunto de toques, você trata esses toques como dedos na tela, literalmente pensando como um array de dedos. Tá? Então não é uma coisa muito complicada, não é uma coisa muito louca. Tá? Eu estou aqui com um projetinho bem padrão. Eu vou aumentar aqui o zoom, caso a qualidade do vídeo não esteja muito boa aí para vocês. Acho que aí fica tranquilo para todo mundo conseguir ler. Só recapitulando o que a gente fez no treinamento do mês passado, basicamente a gente aprendeu como que a gente faz a movimentação e posicionamento das coisas dentro da nossa tela. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou repetir aquele processo, simplesmente adicionar uma textura dentro do nosso projeto. Eu vou passar isso bem rapidamente. E eu vou usar o painel de toque e depois o acelerômetro para fazer alguma coisa, tá? Para desenhar isso numa certa posição, e a gente consegue, lembrando, simular tudo isso dentro do nosso simulador aqui, dentro do nosso simulador
Ele é uma máquina virtual, então a gente consegue aqui, nesse painelzinho lateral dele, aqui no caso do Windows Phone 8, a gente tem as opções do acelerômetro, a gente consegue simular multitoque também, sem problema, se a gente estiver aqui no caso eu não estou, né, eu estou numa tela normal no meu notebook, mas se você tiver um painel de toque aí, funciona sem problema multitouch, tá? O ideal, lembrando, é sempre testar no device, tá? Você nunca vai ter a mesma experiência que você tem no device do que você tem num simulador, isso em qualquer plataforma, de qualquer universo que a gente esteja falando, tá? Voltando aqui para o nosso código, eu vou simplesmente criar uma imagem PNG qualquer aqui. Com essa imagem criada, eu vou adicionar ela, adicionar uma referência dela dentro do meu código, dentro do meu arquivo de código, carregar ela usando o Content Manager do XNA aqui no caso, e vou utilizar o painel de toque para fazer o posicionamento, para alterar uma variável, e essa variável vai de fato alterar a posição de onde o meu objeto está sendo desenhado. Lembrando que, no caso, o painel de toque, ele vai me dar um array, tá? Então a gente precisa tratar se a gente tem um ponto, se a gente não tem nenhum ponto, como que esse ponto, esse dedo na tela está, a gente precisa tratar todos esses possíveis casos, tá? Então, vamos lá. Eu vou criar uma texture 2D. Só meu Visual Studio me ajudar aqui. Texture 2D. Vou carregar esse nosso arquivo aqui no nosso método loadContent. Usando this.content.load um template, lembrando, tenho só que especificar o tipo aqui para ele. E o caminho do nosso arquivo. Feito isso, a gente pode desenhar ele na tela aqui embaixo no nosso método draw. Lembrando que a gente tem que inicializar o sprite batch, finalizar o sprite batch e de fato desenhar o que a gente precisa. No caso eu quero desenhar a bola, na posição eu não defini ainda, sem fazer nenhuma filtragem de cor. Ou vou simplesmente fazer nenhuma filtragem de cor aqui, certo? Agora vou definir essa variável posição. Aqui em cima junto, onde eu defini a minha variável da bola. E aí a gente pode realmente usar o painel de toque aqui para alterar o valor dessa posição, que vai de fato desenhar o nosso objeto em algum outro lugar. Deixa só eu voltar aqui o simulador para a posição tamanho normal. Meu emulador hoje está um pouquinho maior, mais comprido, porque por algum motivo deu algum problema aqui na minha VM normal, que eu costumo utilizar aqui para demonstrações. Eu tive que abrir aqui rapidamente a VM de 720p, que é um pouquinho mais widescreen, tá? Mas funciona da mesma forma, isso aí não tem problema nenhum. Lembrando, aqui eu criei uma textura, eu não defini o que existe dentro da textura, então eu preciso aqui só alterar esse arquivo com algum editor de texto qualquer, tá? Eu tenho aqui já preparado a imagem que eu usei no mês passado, vou só puxar ela aqui rapidinho. Copiar o arquivo. Substituir. Esse aqui é o arquivo que eu usei na outra apresentação. É uma maravilhosinha bola, tá? Com fundo transparente. Se eu mandar recompilar esse cara aqui, ele já vai me jogar para o emulador desenhando o nosso cara corretamente, tá? Na posição 00. Lembrando que o padrão dele é landscape, tá? No XNA. Perfeito. Então nós temos aqui alguma coisa rodando, não é nada demais. É um simples projetinho
meu jogo que desenha uma bola na tela, certo? Lembrando, se eu quiser inicializar isso aqui, a posição inicial desse cara, eu venho aqui dentro do método initialize e defino um valor inicial para ele qualquer aqui. Por exemplo, se eu mandar rodar aqui, eu tenho esse código sendo executado já com a alteração na posição, tá? Então eu tenho aqui ele sendo desenhado na outra posição, na posição inicial, certo? Agora, como que eu faço para caso eu clique em algum ponto aqui, ou em vários pontos aqui, eu tenha uma modificação na posição desse objeto, tá? Isso é muito simples. A gente consegue utilizar uma classe que está aqui dentro desse carinha, que é o Microsoft XNA Framework.input.touch. Isso aqui, às vezes, o pessoal está criando um projeto para Windows e faz a cópia do projeto para o Windows Phone e esse assembly não vem por padrão, então você tem que adicionar a referência para ele, tá? Isso às vezes acontece quando você cria um projeto para Windows no Visual Studio 2010, por exemplo, e não consegue fazer uma cópia. Você faz uma cópia para o Windows Phone e não tem acesso ao painel de toque, aí você fica louco ali. O que aconteceu? Tem de errado aqui, né? Na verdade é porque você não adicionou a referência para o painel de toque, tá? Com esse carinha adicionado, a gente pode dar um using nesse cara aqui, Microsoft XNA Framework Input.touch, e dentro desse cara a gente consegue, dentro do método update, lembrando, por que a gente vai fazer isso dentro do método update? O nosso código está sendo executado várias e várias vezes por segundo, a gente não tem eventos aqui ocorrendo, tá? Vocês vão ver que no caso do acelerômetro a gente tem um evento ocorrendo e a gente vai fazer isso de uma forma um pouco diferente, mas no caso do painel de toque, a gente tem que ficar perguntando para ele, e aí, como que tá o painel de toque? Tem algum dedo aí na tela? Como que funciona, como que tá o estado do meu painel de toque? Tem dedo, não tem dedo? Quantos dedos tem? O que eu posso fazer com isso? Tá? Então a gente usa essa classe aqui, chamada TouchPanel, tá? Essa classe ela tem um método estático chamado getState. Esse carinha, se eu perguntar para ele o que você me retorna? Retorno. O que você me retorna? Se eu colocar o mouse aqui, ele vai me falar. Ele me retorna uma struct chamada Touch Collection. Então eu posso até ser mais específico aqui. Eu quero um Touch Collection. E com esse cara, eu posso perguntar para ele: existe algum ponto? Existe algum ponto, algum dedo na tela do meu painel de toque? Se existir algum ponto, entra dentro desse if. Count, ele me dá quantos pontos eu tenho dentro do meu painel de toque. Lembrando, isso aqui é uma coleção, tá? Sempre a gente pode ter mais do que um ponto, mais do que um dedo encostado na tela, tá? Mais do que um dedo sendo pressionado na tela. A gente não tem intensidade aqui do dedo, tá? Lembrando isso. É apenas a presença, a não presença, e tem alguns estados aqui que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, se a gente tem certeza que existe pelo menos um ponto, ou seja, se a quantidade de pontos é maior do que zero, eu tenho certeza que o elemento zero existe. Se existe pelo menos um, o elemento zero, tá? Um índice que começa no array zero, o índice zero, a gente tem certeza que esse cara existe. Então eu posso pedir para ele um ponto, um dedo na minha tela, touch location, eu posso chamar isso aqui de dedo, tá? É igual a touch collection 0. Eu tenho certeza que esse cara existe, nunca vai ser nulo. Mas eu preciso saber se esse cara, por exemplo, está no estado. Agora a gente tem aqui um conjunto de propriedades desse dedo, especificamente desse dedo. Então eu posso pedir para ele, na verdade ele me dá um ID, um identificador desse dedo. Isso pode ser usado, por exemplo, se eu quiser recuperar um dedo, por exemplo, eu não sei se o dedo da direita ou o dedo da esquerda que tá. Você pode clicou um botão e depois soltou em cima daquele botão. Você consegue fazer esse tipo de verificação através do ID. É um ID único do dedo incremental, tá? No caso, a gente também tem o estado, tá? Isso aqui é bem importante, a gente sempre usa ele. Por exemplo, touchLocation.moved, pressed e released. Invalid só ocorre no caso se você tentar aqui fazer
dedo.tryGetPreviousLocation. O que isso significa? Se o dedo acabou de ser pressionado e você pediu para ele, tenta me pegar a posição antiga desse dedo, onde que estava antes esse dedo? Ele vai te falar, opa, esse dedo não existe, esse dedo nunca existiu, não existe um estado anterior a esse dedo, ele acabou de ser pressionado. Então, se você chamar esse método tryGetPreviousLocation, ele vai te retornar um touch location com state invalid, tá? É o único caso que o estado invalid vai ser atribuído. Quais são os outros possíveis valores desse tipo enumerado, desse enum? Touch location state. Moved, pressed ou released. Como assim? Se for released, ele não vai aparecer na listagem. Não, ele aparece. Por quê? Você quer poder, por exemplo, saber se o dedo acabou de ser pressionado e quando ele soltar, ele faz alguma coisa. Então você pode perguntar para ele se ele foi removido, se ele acabou de ser removido. Lembrando, isso aqui só é executado um frame, né? Você não tem isso aqui para sempre, não fica mantendo o histórico disso aqui de todos os dedos pressionados, tá? E moved e pressed. O que é moved? Qual a diferença de moved e pressed? Pressed é nesse exato frame, exatamente nesse momento que ele acabou de ser pressionado. Então, nesse frame, ele vai retornar com que esse dedo foi pressed. A partir daí, ele não necessariamente tem que ter movimentado, tá? Mas a partir daqui, ele vai começar a retornar moved, tá? Então, se eu quiser saber se um dedo tá na tela novo ou um dedo novo ou antigo, eu preciso fazer a verificação para os dois caras. Pressed ou moved. Se esse cara aí acabou de ser pressionado ou movimentou, eu posso fazer alguma coisa com a position desse dedo. Olha que beleza. Então eu tenho aqui um dado bruto de qual é a posição do nosso cara, onde está esse cara. Lembrando, é relativo à tela, então a gente não precisa ficar rotacionando ele, tá? Ele já está bonitinho pra gente. Então se eu quiser, por exemplo, pegar a posição que eu tenho e fazer que ela é igual a dedo position, isso aqui é a coisa mais simples que eu posso fazer, tá? Quero pedir para ele, se existe um dedo que pressionado ou movimentado, fala que a posição da bola é igual à posição do dedo. Isso aqui é a coisa mais fácil, mais simples que eu posso fazer com o painel de toque, tá? Lembrando, não precisaria ter colocado isso aqui, tá? Tem algumas coisas a menos, mas eu quero só no caso que ele apertou ou que ele movimentou o dedo, ou seja, qualquer dedo que está na tela, que é um dedo ativo, ele modifica a posição desse cara. Então eu estou deixando o dedo pressionado, eu estou clicando aqui, no caso eu estou simulando com o mouse, mas se eu tivesse aqui no painel de toque dentro do device, isso aqui estaria funcionando exatamente da mesma forma, e eu estou movimentando ele aqui pela tela. Mas obviamente isso aqui está sendo exatamente o que eu tinha, tá? Ele está sendo exatamente a posição do dedo, ele está indo exatamente para o lugar onde o dedo estava. A gente pode pegar exatamente, ou não exatamente, mas mais ou menos a mesma lógica que a gente tinha, que a gente fez antes. A gente tinha lá velocidade, posição e velocidade. Eu posso, em vez de alterar a posição, eu posso falar com que a posição mais igual a velocidade aqui embaixo, e que eu vou alterar a velocidade. Então, velocidade mais igual, o mais igual o quê? Alguma diferença. Eu já vou explicar isso aqui para vocês. Eu quero fazer agora a conta, aí vem um pouquinho mais de matemática. Lembrando, né? Sempre que a gente está mexendo com jogos, tem um pouquinho de matemática, né? Eu quero saber qual que é o vetor que vai de onde o dedo está sendo clicado, tá? Na verdade, de onde a bola está, que é da posição, até o dedo onde foi clicado, que é dedo.position. Se eu quero um vetor que vai daqui para cá, eu faço esse menos esse, tá? É assim que é matemática. Um pouquinho de geometria analítica. Só que isso aqui, obviamente, vai estar muito grande. Então eu vou normalizar esse vetor. Com esse vetor normalizado, eu posso... Normalizado significa que ele mantém a direção, tá? Só que tem tamanho 1, então ele está pequenininho. Eu vou deixar ele agora só, em vez de tamanho 1, tamanho 3. E aí eu somo isso na velocidade. Na verdade, isso aqui até nem precisa, porque eu estou mexendo na velocidade e não na posição. Mas aqui está uma conta bem simples que eu posso fazer para fazer a bola vir em direção ao dedo. Só que, na verdade, eu estou movimentando a aceleração dele. Então, se eu deixar clicado, olha o que acontece.
A bola vai e volta, vai e volta. Eu estou movimentando eu estou modificando a velocidade do nosso amigo, não a aceleração, não a posição. Eu estou mexendo na velocidade, tá? Então aqui eu tenho um sisteminha, tá? Que eu estou alterando de fato com a posição do meu dedo, com a força que meu dedo está aplicando sobre esse ponto. Então, beleza, mas isso aqui está single touch. Como é que eu faço para eu ter alguma coisa multi-touch? É muito simples, eu só preciso fazer uma iteração e repetir esse processo para vários dedos. Tá? Então, caso eu tenha algum ponto, para cada um dos pontos, touch collection, var dedo, eu faço essa mesma verificação. Então, pronto. Só fazendo aqui um for each para cada um dos dedos, eu acabei de transformar meu código num código multi-touch. Tá? Muito simples, não tive que fazer praticamente nada. Se rodar aqui, obviamente no simulador, como minha tela não é multi-toque, eu não vou conseguir simular isso. Tá? Mas se eu subir isso aqui para o device, eu vou conseguir simular exatamente a mesma coisa. Tá? Basicamente é isso que a gente consegue fazer com o painel de toque. Tá? Não é uma coisa muito complicada. Se eu quiser, por exemplo, verificar se ele clicou em algum lugar, eu vou literalmente fazer um if. Tá? Se clicou em tal lugar, por exemplo, aqui, se dedo.position for menor do que 10 pixels, .position.x menor que 10, menor ou igual a 10, e dedo.position.y menor ou igual a 10, ou seja, se eu clicar bem no comecinho da tela, eu vou falar que a velocidade é igual a new vector 2. Eu vou zerar o valor da velocidade. Então, se eu clicar bem no cantinho da tela, eu vou zerar a velocidade. Tá? Eu criei aqui uma caixinha, como se fosse, de verificação. Então, ele está acelerando para um lado e eu cortei a velocidade totalmente dele quando eu cliquei aqui. Ó. É que não estou conseguindo simular aqui tão fácil. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem bolinha, vem bolinha. Parei. Cliquei aqui, ele parou. Então acelerei, parei. Acelerei, parei. Quando eu clico nessa posição, eu paro. É como se fosse um botão, tá? Então, basicamente, aqui deu para vocês, acho que vocês conseguiram ter uma ideia do que a gente consegue fazer com o painel de toque, tá? Obviamente, eu posso criar um retângulo, o XNA aqui no caso, ele já tem classe de retângulo, ele tem alguns métodos um pouco mais específicos, mas eu não posso aqui, por causa de tempo, eu não consigo aqui entrar em detalhes dessas implementações. Mas acho que aqui vocês já conseguem ter uma noção do que a gente consegue fazer. Literalmente eu estou verificando frame a frame o que está acontecendo com o meu dedo na minha tela. Eu tenho a posição de todos os dedos e eu consigo fazer aqui várias verificações dada a complexidade que o meu jogo ou que a minha simulação precisa. Tá? Basicamente, isso é o que a gente consegue fazer com o painel de toque. Tá? Para a parte de sensores, no caso do Windows Phone, você precisa adicionar uma outra biblioteca, tá? um outro assembly. Botão direito aqui na pasta referências, adicionar referências. Aqui a gente seleciona o Microsoft.devices.sensors. Esse carinha vai dar acesso para a gente poder utilizar a classe de acelerômetro. Tá? Isso aqui nunca vai ser adicionado por padrão num projeto num File New Project. Tá? Você tem que adicionar na mão Microsoft Device Sensors. Aí a gente consegue utilizar a classe de acelerômetro. Como que a gente faz para usar o acelerômetro? No caso do acelerômetro, ele realmente gera um retorno para a gente. Ele gera um evento e a gente consegue tratar esse evento como realmente um evento, tá? Não é que nem a gente está acostumado aqui em jogos com o nosso loop contínuo, tá? Ele não vai ser utilizado como a gente utilizou a classe Touch Panel, tá? Então como que a gente faz para utilizar o acelerômetro? Primeira coisa, a gente tem que adicionar a referência para o namespace desse cara, using my.devices.sensors, e aí a gente consegue adicionar aqui um acelerômetro. Perfeito. Com esse carinha criado, a gente tem que inicializar ele
definir um evento, especificar para ele qual evento que ele vai chamar quando ocorrer uma leitura do acelerômetro, né, um sensor, e quando essa leitura ocorrer dentro desse evento, a gente vai alterar o valor de uma variável, e aí sim, dentro do nosso loop, a gente vai fazer a utilização desse acelerômetro, tá? Onde que a gente vai inicializar o acelerômetro? A gente pode usar aqui dentro do construtor, mas existe um método também para inicialização das coisas, que é o initialize, aqui no caso do XNA. Eu vou simplesmente criar aqui e falar acelerômetro igual a new acelerômetro. Acelerômetro.readingChanged, ele está como um evento, eu simplesmente preciso assinar esse evento e ele já gera o método para a gente. Current value changed. Na verdade aqui ele ficou deprecated. Current value changed, tá? Esse método ficou deprecado já, tem uma maneira nova de usar ele, tá? Mas é a mesma coisa. Então, quando o evento, o current value, sofrer alguma alteração, ele vai chamar automaticamente esse evento accelerometer underline current value changed. Através do parâmetro que ele chama, que ele passa para a gente, esse sensor reading event args, a gente tem acesso ao valor qual que é o valor atual do acelerômetro. A gente consegue testar isso no simulador, tá? Então, através aqui do e.sensorreading.acceleration, a gente tem x, y e z. E esses caras vão ser os valores que a gente vai utilizar para fazer alguma modificação em algum carinha, em algum objeto, em alguma posição dentro do nosso jogo, tá? Como que a gente faz para ler esse cara dentro do nosso evento update? A gente precisa criar uma variável que vai armazenar esse cara. Lembrando, o acelerômetro ele não é 2D, ele é 3D. A gente pode ter aceleração nos 3 eixos, em x, y e z. Tá? Então isso aqui é uma leitura do acelerômetro. É a leitura atual do acelerômetro. Ele vai ficar alterando esse valor e colocando essa variável aqui. Então eu vou falar para ele, leitura acelerômetro é igual a acceleration. Perfeito, ele me retorna um vector 3. Feito isso, eu só preciso fazer isso dentro desse método, não preciso fazer mais nada. Eu tenho agora a leitura do meu acelerômetro. E agora eu posso, dentro do meu método update, fazer o que a gente está acostumado aqui, velocidade mais igual leitura acelerômetro. Aqui na verdade eu não consigo fazer isso porque é 2D e 3D. Eu preciso criar um new voice. E a gente tem que ver aqui, não necessariamente é x e y, tá? Se não me engano aqui é y e z e vai dar um valor legal pra gente, mas aqui é só testar. Eu vou rodar aqui o código. Eu falei, ó, adiciona na velocidade a leitura do acelerômetro. Por padrão essa leitura está dando 0, mas se eu brincar aqui com os valores do meu acelerômetro, não fez nada. Ah, sim, eu esqueci de fazer uma coisa muito importante. Eu esqueci de pedir para inicializar o meu acelerômetro, tá? Não é simplesmente criar e definir o método. A gente precisa pedir para ele rodar o acelerômetro, tá? Inicializar. Só que isso pode, em alguns casos, jogar uma exceção. Que tipo de exceção isso pode jogar? Primeiro, caso dê algum erro no acelerômetro, algum erro físico mesmo, ou caso você não tenha acesso. Como, por exemplo, você não definiu no manifesto do seu jogo, do seu aplicativo para Windows Phone, no arquivo de manifesto, aqui em Properties, você não definiu que você vai ter um arquivo, que você vai utilizar o acelerômetro. Então isso pode jogar alguma exceção para a gente. Então sempre é importante chamar aqui o método start, acelerômetro.start, dentro de um try catch, tá? Unauthorized access exception. Esse aqui é o erro mais comum que a gente pode ocorrer a ter, tá? Normalmente você não vai ter isso, mas eu vou fazer aqui o catch só para demonstrar que você capturaria o erro, tá? Caso tivesse ocorrido alguma coisa. Então, opa.
verificar erro. Perfeito. Caso isso não aconteça, caso nenhuma exceção aconteça, ele vai realmente começar a chamar o nosso evento. Como eu já deixei ele meio rotacionado aqui, ele provavelmente já vai começar a cair. Já não deu muito bonito aqui. Vocês podem ver que quando eu mexo ele nesse eixo, eu estou alterando o Z. Quando eu mexo ele nesse eixo, eu estou alterando o Z também. Quando eu mexo ele nesse eixo, que eu estou rotacionando ele, eu estou mexendo no X, tá? Então, você tem algumas simulações aqui que a gente pode brincar. Então, no caso, normalmente vai ser Landscape, que é como está aqui o nosso emulador, tá? Eu estou simulando exatamente. O X vai ser -1, o Y vai ser 0, o Z vai ser 0. Só que eu não quero testar em Landscape Standing. Eu quero testar em Landscape Flat, como se ele tivesse virado para cima, olhando para cima, tá? Então, eu vou só parar aqui a execução do nosso programa. Então, é X e Y. Se eu mexer aqui nesse valor, ele vai ter me alterado o Y. Se eu mexer nesse valor, ele vai ter me alterado o Z. Então, eu preciso deixar ele em Landscape Flash para poder fazer esse teste da forma como eu estou querendo utilizar o acelerômetro, tá? Isso é importante que você treine o seu usuário, né, em algum simulado, em algum tutorial explicando como que vai funcionar esse carinha, tá? Lembrando que é bem sensível, então se vocês quiserem fazer aqui alguma divisão por algum valor, só para deixar ele um pouco menos sensível, é interessante, tá? É bem importante. Se vocês quiserem fazer com que ele dê uma leve freada, também é bom para testes, tá? Então aqui eu já estou fazendo ele frear rapidamente, e vou dividir esse vetor aqui por 2, então no máximo ele vai acelerar 0,5 por frame, que já é bastante, tá? Só resetar aqui rapidinho. E aí vocês podem ver que se eu mexer aqui, ele está mexendo para X. Então tá trocado os valores. Mas se eu mexer para cá, ele volta. Se eu mexer para cá, ele sobe. Se eu mexer para cá, ele desce. Tá? Então só trocados os valores aqui em X e em Y. Mas basicamente é isso que a gente consegue fazer. A gente consegue brincar com esses valores e testar, simular aqui. Com o simulador é uma maneira muito simples, não tem nenhuma complicação aqui. A gente consegue testar os valores do acelerômetro e o que eles mexem, o que eles alteram dentro da nossa variável leitura do acelerômetro que a gente está setando dentro do nosso evento. E através disso a gente consegue fazer alteração ou qualquer coisa. Por exemplo, você pode falar para ele, suba totalmente o device para pular. Então você só pode simplesmente verificar se o valor de X aqui for -1, ou sei lá, menor do que -0,9, então é quase, né, aqui, aí você pode acionar algum evento. Você consegue brincar com a leitura do acelerômetro, não é uma coisa muito difícil, é simplesmente um valor que ele retorna para você, tá? Esses aqui são dois dos sensores que a gente tem dentro do Windows Phone. Isso praticamente não difere quando você está trabalhando com algumas outras tecnologias, tá? No caso de Windows 8 é uma coisa muito parecida, não tem tanta complicação, principalmente se você estiver usando o monogame, a parte de painel de toque é exatamente a mesma, tá? Lembrando, isso aqui é um geralzão, tá? Uma coisa bem rápida, a gente não tem tempo de entrar muito em detalhes. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, entrem em contato comigo pelo Twitter, tá? Deixo aqui meus contatos. Obrigado aí, pessoal. O vídeo está gravado. Se vocês quiserem passar para alguém, se vocês estiverem vendo online e tiverem alguma dúvida, estão aí os meus contatos. Por favor, fiquem à vontade. E agora eu abro aí para perguntas e logo depois aí o Rodo já vai entrar com a parte de aplicativos. Grande e aí, show, Rodo, tem alguma pergunta aí? Tinha, na verdade, só o que eu tinha visto aqui, eu tava tentando meio acompanhar aqui, só o Sérgio tinha perguntado se você estava usando o monogame. Essa era a pergunta certo, que eu tinha nesse visto. caso não, né? No que eu estou fazendo agora, no que eu mostrei aqui de demonstração, eu estou fazendo tudo com o Microsoft XNA, tá? Mas não existe nenhuma limitação aqui no caso de monogame, em termos de sensores ou entrada de usuário, ou orientação, tá? O monogame já tem, no caso de fone, suporte a tudo isso. É só um pouquinho diferente a maneira como a gente faz isso no caso do monogame,
porque a gente está dentro de um painel estoque, a gente está dentro de um painel XAML, né, no caso do Monogame para Windows Phone 8, mas a entrada do usuário é a mesma, tá? Não tem a lógica é exatamente a mesma, tá? Beleza. Deixa eu puxar aqui para minha tela. Bom, já estamos trocando de tela aqui. Seguindo nossos preceitos aqui do Google Hangout. Consegui forçar aqui para ficar na tua tela sempre. Acho que eu estou começando a aprender aqui a mexer com o Hangout. Pessoal, então, como o Alexandre falou, o vídeo está gravado e vai ficar disponível aí. Até ele está entrando num canal diferente do que o do Conexão Windows. Afinal das contas, até vai ser bom, Alexandre, porque quando ele entrar lá no outro canal, ele entra com as views e tudo mais, até fica mais fácil para a gente se acompanhar daí como é que tá lá. E aí o pessoal pode ver e se tiver alguma pergunta depois, postar lá. Eu tenho gostado, até porque os vídeos de dev geralmente não tinham muitas views e nos últimos tempos aí eu tenho visto as views aumentarem, é bacana, o pessoal está curtindo no formato, parece. Então, vamos esperar que a coisa continue assim. Deixa eu compartilhar minha tela já aqui e a gente já começa a segunda parte. Vamos lá, vamos ver se vocês estão enxergando. Beleza, né? O Windows Phone 8 está aí na tela de vocês. Hoje a gente vai falar aqui na parte de aplicativos, eu vou falar de novo sobre serviços, tá? A gente já comentou isso no mês passado. Eu já vou mostrar aí, deixar explícito o que a gente comentou no mês passado, o que a gente vai comentar hoje, tá bom? Então, para quem não viu, assista, vai atrás lá no youtube.com/conexão Windows, tem o vídeo do mês passado, tem vídeos do ano passado também, se vocês quiserem assistir, mas tem o vídeo do mês passado lá para vocês verem, e eu já mostro aqui para vocês o que a gente falou, tá? Eu vou pular essa parte aqui, porque essa parte eu falei no mês passado, né? Importante só que eu gosto de umas séries ali, ó, que é Barras no Baile, Spice Girls, Vampire Diaries, então o pessoal aí que se sentia complacente aí, gostar das minhas coisas, pode entrar em contato também, mandar tweet aí pra mim, tá? Beleza? As dúvidas aí, o motivo dessa série aí sobre serviços, que a gente vai ter hoje e vai ter mais uma ainda no mês que vem, para completar os cenários mais complexos, assim, que falar de algumas outras coisinhas, nem são tão mais complexas, mas eu sei que não são as primeiras coisas com as quais as pessoas se envolvem quando começam a falar de serviços, mas as dúvidas primordiais aí como é que eu conecto um banco de dados na minha aplicação? Como é que eu conecto um banco de dados que está no Azure? Roda, eu quero usar o Azure com o Windows Phone. Como é que eu faço? Como é que eu não faço? Como é que eu deixo fazer? Como é que eu consumo o serviço na minha aplicação? O que é JSON? Pô, é tão complexo, parece difícil, parece complicado, eu não vou conseguir fazer. E aí o cara deixa de fazer, né? Deixa de fazer porque não conhece, não sabe como usar. Então hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? A dúvida que eu novamente não vou responder hoje é porque eu gosto de bandas e séries de TV que só meninas gostam, então isso eu não vou responder hoje. O que eu já foi respondido no mês passado, o que a gente já comentou no mês passado, é um pouquinho sobre serviços em geral, o que era o WSDL, né? A gente comentou um pouco sobre isso, quais são as vantagens e desvantagens de usar, criar uma classe proxy na tua aplicação Windows Phone, e também comentei como testar serviços locais com o emulador. A gente viu que não é tão simples assim se botar um localhost barra alguma coisa e testar um serviço no emulador, tá? Isso a gente viu no mês passado. Uma frase que eu queria deixar aqui para vocês mais uma vez é que criar um serviço para a aplicação Windows Phone não significa só ter uma app conectada, mas é sempre importante lembrar, o Alexandre falou algo muito importante ali no começo da conversa dele, a questão de a gente estar usando o Windows Phone aqui para as nossas conversas. Mas eu sempre gosto desse approach também, até nas aulas que eu dou aqui na faculdade em Curitiba, eu tento fazer isso, tornar as pessoas melhores profissionais. Longe de mim querer achar que eu posso ensinar tudo para vocês, mas é dessa forma que eu também aprendo. Quando a gente está conversando, às vezes eu realmente não entendo de tal ferramenta ou até tal tecnologia, mas aquela conversa geral que funciona para todos, né, aqueles problemas que todos têm, isso é muito legal e resolve, às vezes, não só o problema do Windows Phone, nesse nosso caso, voltando à parte de serviços, mas de vários outros clientes. Por quê? Porque quando você está falando de serviço, você vai entregar esse serviço em N clientes.
tá? Você entrega hoje no Windows Phone, mas tua aplicação está 100% pronta para você entregar amanhã no Android, entregar depois amanhã no iOS, ok? Então é importante que vocês tenham isso em mente. Quando você está criando um serviço, você está preparando a tua aplicação para interoperar aí com N clientes, tá? iPads, Androids, num tablet, Windows 8 e tudo mais. Então a gente viu aí WCF, a gente falou de SOAP, a gente falou de Web Client, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho de REST. Eu vou mostrar para vocês, mas eu vou focar no JSON, porque eu sei que o JSON é um cara mais assim, que ainda para algumas pessoas é o mais estranho dos dois. Tá? Mas vocês vão ver que é muito parecido usar seja um, seja o outro, nesse método que a gente vai utilizar aqui. No JSON fica até mais simples, tá? Acreditem se quiser. A parte de REST, eu não vou entrar nos detalhes aqui desse slide, obviamente, porque a gente já vai passar aqui para a parte prática, mas só para mostrar para vocês que vocês entendam que a ideia básica do REST é que você vai simplesmente, a gente tem aqui nessa parte, deixa eu ver se o meu mouse está aparecendo para vocês, está aqui. Do lado do cliente, a gente vai chamar um URI aqui, vocês vão chamar lá um http endereço do serviço de vocês, e vocês podem passar um post para subir esses dados para lá, ou vocês podem dar um GET para puxar os dados desse serviço para o cliente de vocês. A diferença brutal aqui, vocês vão ver, a gente não vai ter uma classe proxy, tá bom? Mas só para vocês terem algumas informações, está na tela aí, se vocês precisarem, tá? A questão de JSON e XML, também sem entrar muito em detalhes, o XML é um cara que vem há mais tempo, a gente vem ouvindo falar do XML, é mais usado ainda, né? As pessoas têm menos, ou conhecem mais, né, há mais tempo ele, mas ele tem uma questão, ele obviamente tem suas vantagens, mas ele tem uma questão que pode se tornar, o seu tráfego de dados pode se tornar pesado, tá bom? Porque ele vai ter um overhead ali de informações que vai custar isso para você. Quer ver? Eu tenho aqui no próximo slide para mostrar para vocês. Está aqui, ó. A diferença entre o XML que está do lado esquerdo aqui com o JSON que está do lado direito. O XML, como vocês podem ver, ele tem algumas coisas a mais aqui, tá? Então, para cada cara que eu estou entrando aqui, eu vou ter mais caracteres. Isso pode não fazer diferença se você tiver um XML pequeno e um JSON pequeno, mas a diferença começa a ficar muito grande quando você tem bastante informação para fazer download, por exemplo, tá? Ou upload, no caso, né? Se tiver um XML para subir para algum lugar. Então o JSON começa a ficar vantajoso nessa hora, tá? Ele é bem mais clean, ele é bem mais limpo, tá? Ele não tem esse overhead de informação tão grande. Então aqui você tem o person que abre e o person que fecha, o person que abre e o person que fecha. Aqui você já não tem esse cara. Você tem o person aqui e você começa a ter uma informação bem mais enxuta, tá? Beleza? Legal? Então, mão na massa. Vamos mostrar o que é isso aí, então, para vocês. Deixa eu puxar aqui, não sei se vocês estão vendo aí na minha tela, deixa eu tirar aqui as informações para ver se vocês estão enxergando aqui, tá? Vamos lá? Visual Studio na tela? Beleza. New Project, tá? Vamos começar do zero, então. Vou mostrar para vocês como é que vocês... a parte mais simples aí da coisa, mas como é que a gente consegue fazer esse cara acontecer. Windows Phone, tá? Deixa eu colocar aqui... REST 1, enfim. Tá? REST 1, uma aplicação Windows Phone App que a gente quer, ok? REST 1, Resta 1 é bom, né? Ficou bom o nome da aplicação, Resta 1. Maravilha. Já vou criar aqui, já aumento a fonte para vocês, tá? Pessoal que não estiver enxergando muito bem aí no YouTube. Mês passado eu sei que o pessoal reclamou, estou abrindo aqui até o YouTube para ver se o pessoal já não está reclamando aqui do tamanho da fonte, tá? E aqui eu estou criando meu projeto, beleza. Aqui no YouTube tá bacana, aqui tá aparecendo normal aqui. Vamos ver como é que tá aqui. Tá criando o projeto, legal. Estou vendo aqui com um pouco de delay aqui no YouTube, mas dá para ver que vocês estão enxergando. Vamos lá, então, projeto criado. A gente vai ter o nosso projeto que vai consumir um serviço, tá? Vai consumir um serviço e vai mostrar dados na minha tela, tá? Então eu tenho aqui meu emulador, ok? E a gente vai consumir serviço nessa tela. De onde está vindo meu serviço? Eu vou criar de uma forma, vocês podem criar de qualquer forma. Esse serviço não necessariamente precisa estar no mesmo projeto aqui, na mesma solução, tá? É importante que vocês entendam isso. O que eu estou criando aqui no mês passado e nesse mês são formas de vocês enxergarem tanto um server-side quanto o client-side. Esse server-side aqui pode ter sido criado 6 meses antes, numa outra plataforma, enfim, não precisa nem ter sido criado no Visual Studio.
enfim, não precisa, tá? O que a gente está fazendo aqui é criando tanto o cliente quanto o servidor para vocês verem isso funcionando. Se vocês querem criar os dois, vocês podem criar rapidamente, tá? Como é que vocês fazem isso aqui, ó? Web. Uma das formas que vocês podem criar, vem aqui e cria uma aplicação MVC. Vamos criar aqui a nossa aplicação MVC. Vamos deixar aqui bem claro. Vou deixar com server-side o nome, tá? Acho que é mais fácil. Server-side. Só para vocês saberem que esse projeto vai ser feito deploy para um servidor, não tem nada a ver com a minha aplicação Windows Phone, mas ele vai entregar os dados para a minha aplicação Windows Phone através de um serviço. Não precisa ser, ou além do Windows Phone, ele pode entregar esse serviço também para um iOS, para um Android, tá bom? Vamos usar o nosso Web API, vocês vão ver como é super simples, tá? Não é o foco da nossa conversa hoje aqui, mas vocês vão entender como é super simples vocês pegarem esse cara e o que ele já gera para vocês assim de cara, tá? Eu vou gerar um Web API, um projeto Web API, e o que a gente vai fazer é simplesmente expor esse serviço, eu vou jogar ele no meu IIS, tá bom? No meu IIS local, porque eu vou acessar via IP, tá? Por conta da questão que a gente comentou no mês passado, tá? Do localhost, a gente vai acessar via IP, tá? Então por isso que eu estou criando esse cara. Vocês vão ver que ele demora um pouco para criar, tá? Ó, vocês estão vendo aqui, ele leva um tempo para criar esse projetinho, ele realmente é mais demorado, tá? Para criar. E aí, deixa eu já vou abrindo aqui o meu browser para vocês. Deixa eu puxar aqui para o outro lado. Eu tenho aqui até o meu Twitter aberto e algumas outras coisas. Eu já vou abrir ele aqui e já vou deixar pronto, tá? O que a gente vai fazer é o seguinte: criou esse serviço e criou o projeto Windows Phone, a gente só precisa, ó, tá lá criado, a gente só precisa, ou nem precisaria, mas eu vou fazer isso, eu vou vir aqui, ó, e adicionar um controller, tá? Esse cara vai simplesmente definir para mim um novo, vamos chamar assim, do novo processo que eu vou chamar lá do meu Windows Phone, só para deixar claro que eu estou criando esse cara, tá? Vamos jogar como aqui o exemplo que eu tinha feito ontem aqui para testar para vocês, é o Teams, tá? Vai ser o controle de Teams. Empty. Eu vou criar empty porque eu não tenho modelo aqui, eu não tenho nada, tá? Vai ser só o cara mais simples possível. Teams, tá? Teams Controller. O que eu vou fazer aqui, ó, e aqui tem a nossa licença poética aqui, né? Eu vou criar uma classe aqui, rapidamente, só para vocês verem que eu estou usando uma classe e eu quero retornar uma lista, tá? Eu não quero retornar só string. Só para vocês terem uma noção, deixa eu aumentar minha fonte aqui antes que vocês levantem essa bola no YouTube, hein? Tá? Lembrando aqui, Visual Studio prop, tá? Prop, tab, ele já gera aqui, int, posso gerar aqui um ID, vou colocar um ID no nome só, tá? Acho que tá mais que bom, né? Tab, string, tab, nome, tá bom? ID nome. A minha classe, Teams Controller, o que eu vou criar é só, vou criar só um retorno aqui, que vai ser uma lista de time, né? Vamos dar um get, tá? Eu vou retornar um get aqui dele, que vai ser simplesmente uma lista. Vamos criar aqui da forma mais simples possível, mais direita, pelo menos, lista times. New lista a gente já poderia adicionar direto, mas eu vou fazer um negocinho aqui. Add, tá? O que o lista times vai ter? Um new time, né? E o meu new time vai ter um ID, e o que mais? Um nome 2. Nome 2 não, Atlético, né? Atlético Paranaense, que é o melhor time de todos os tempos, né? A gente já sabe disso, não há discussão. A gente já conversou sobre isso, inclusive, no mês passado. Então, no mês passado, a gente falou sobre times, tá? E eu fiz um exemplo mostrando para vocês com a do WSDL, a gente usou SOAP e tudo mais. Vamos colocar aqui um time do Sul. Internacional. Vamos colocar o ID2 e ID3. Tá? E isso daqui, o que a gente precisa é retornar essa lista. Beleza, a gente criou o nosso cara, tá criado, beleza? Vamos dar aqui um rebuild. Opa, fiz alguma coisa errada ali, esqueci um ponto e vírgula. No mês passado, o que a gente fez foi o mesmo processo usando modos diferentes, né, de chegar ao mesmo resultado. Agora a gente está usando, no lado servidor, eu criei um Web API, isso daqui vai ser exposto, tá? Vai ser REST, e eu vou poder consumir isso no XML e no JSON. Como é que você faz isso, Rodo? XML ou JSON? Na verdade, o próprio Web API, aqui esse ASP.NET, o MVC Web Application, do tipo Web API que eu criei, ele já me gera isso, tá? Como é que eu vou mostrar isso para vocês? Deixa eu dar um publish primeiro. Eu poderia executar esse cara, mas
Eu vou fazer um publish, deixa eu criar um novo profile, IS, e aí a gente vai fazer o seguinte, ó, vou fazer um deploy. Estou fazendo deploy desse meu cara, imaginem que eu estou fazendo deploy lá para o meu servidor, tá? Vamos criar aqui um novo, vai ser o meu REST, tá? REST exemplo, sei lá, tá? Vou criar esse cara aqui, ó, REST exemplo. O que eu vou fazer? No IS, eu vou dar um next aqui, settings, vou só dizer para ele deletar todos, excluir, tá bom, publish. Então o que eu estou fazendo agora é, imagine o seguinte, você criou um server-side, você criou a sua conexão com o seu RP, a conexão com o seu CRM, você tem uma aplicação ASP.NET, enfim, você tem tudo pronto já, isso não tem nada a ver com o Windows Phone. Você fez a publicação aqui, ó, para o seu IS, e agora você quer usar esse cara, tá? Eu vou pegar aqui no meu browser, deixa eu ver se eu tenho aqui o endereço, que eu vou usar com IP, como eu falei para vocês. Vamos pegar aqui. Vamos ver se ele já está online aqui. Então a gente criou como REST-EX, né? Então eu já vou dar aqui também uma chamada aqui para ele. E o que a gente vai fazer, a diferença brutal, assim, a maior diferença entre o que a gente fez no mês passado e o que a gente está fazendo agora é o seguinte. No mês passado, quando eu cheguei nesse ponto aqui, eu criei o server-side, o que eu fiz foi ir ao client-side, tá? Eu fui para o client-side e fui aqui no References e dei um Add Service Reference. Foi isso que eu fiz no mês passado. Com o Add Service Reference, o que eu conseguia fazer? Eu vim aqui, deixa eu abrir aqui para vocês verem, e no Add Service Reference, o que vocês vão ver é que aqui eu poderia chamar e buscar endereços, buscar serviços, e até tá aqui o cara. Eu acredito que era um desses aqui que a gente criou, inclusive, para o mês passado, tá? Algum desses aqui, enfim. E esse cara, na hora que eu pegar ele aqui e chamar essa referência de serviço, o que aconteceu? Ele vai puxar a referência para o meu cliente, para o meu client-side, criando uma referência para esse cara e criando uma classe proxy no meu lado cliente. Com isso, o que eu ganho? O que eu ganho é que eu tenho os meus objetos no lado cliente também. Eu tenho a chamada pros métodos no lado cliente. Vocês conseguem entender? No lado cliente, eu poderia vir aqui no meu main page, tá? Vim aqui no meu main page e teria uma forma aqui de escrever aqui meu serviço, ponto, meu método. Porque eu tenho essa referência, tá? Eu tenho a referência, ele se torna um objeto aqui no meu lado cliente. Agora não, agora a gente não vai ter isso. Então o que eu fiz aqui, ó, já subiu no IS, puxo aqui para vocês, espero que vocês estejam vendo, deixa eu fechar aqui. Beleza? Vocês estão vendo, né? Já está online, ó. Esse daqui é o meu endereço, tá? REST-EX, isso daqui é o meu IS. Ele já gera para mim, inclusive, uma paginazinha super legal, tal, com a API, ó. E na API vocês vão ver, isso daqui é a parte do MVC, tá? Do ASP.NET e tudo mais. E a gente vai consumir esse cara no Windows Phone. Isso é REST, tá? Então eu vou ter aqui meu get API Teams, ó. Vejam que ele já está me retornando aqui um sample com JSON e com XML, ó. Time, o ID e o nome. Time, ID e nome. Tá? O ID, inclusive, eu não mudei ali, é isso? Achei que eu tinha mudado ali o ID. Ah, não. É porque aqui ele só está no sample, né? Estou falando besteira para vocês. Ok? Beleza, então, né, pessoal? Então esse Teams Controle está aqui. Não vamos gerar referência no cliente. Fechamos aqui. Fechou o server. Já está lá no nosso IS, tá? Já está aqui. O que a gente vai fazer no cliente é o seguinte, ó. Forma super rápida aqui, ó. O tempo urge. Obter dados. Tá? Obter dados. Vamos fazer da forma mais simples possível, mas que fique claro o conhecimento para vocês. O que eu estou fazendo hoje, então? Eu estou usando o mesmo web client, mas diferente da semana passada, inclusive eu não vou usar o Lambda e vou fazer para vocês da forma diferente, ó. Mais igual, tá? Tab, ele já gerou para mim o Event Handler. O que é isso daqui, galera? Lembram disso? É o seguinte, ó. Eu vou chamar algo, tá? Deixa eu chamar aqui embaixo para vocês verem, para vocês entenderem a ordem. Eu vou chamar algo, tá? Que vai ter uma nova URI. Isso daqui vai ser uma string. Eu vou chamar algo, tá? Algum endereço. E eu estou falando o seguinte, ó. Quando o download tiver
completo, né, tiver terminado, isso daqui está errado, porque eu botei o changed, não completed. É o completed que eu quero, tá? Então vamos esperar aqui novamente, tá? Vamos apagar esse daqui. Esse daqui a gente quer. Vamos dar aqui um. Beleza? Completed. Quando o download estiver completo desse cara que eu chamar, faz o seguinte, vem para esse cara aqui, tá? Vem para baixo aqui, para o meu handler. Eu vou botar um breakpoint aqui. E a URI vai ser qual, galera? Cadê o nosso cara aqui, ó? REST, tá? Esse cara aqui, correto? Cadê aqui? Vamos voltar. REST, API, e qual que era o nosso controller lá? Teams, certo? Foi o cara que a gente criou, não foi? Teams. Beleza? Vamos chamar esse cara e vamos ver se funciona? Tá? Desculpa aí, galera. Tá aqui o meu emulador. Vamos chamar esse cara e vamos ver se funciona? Vamos lá, antes de qualquer coisa, né? Vamos mudar aqui para WVGA, porque esse é o WVGA que está ali. Vamos lá. Vamos ver se o nosso carinha responde. E aí eu já mostro para vocês o que isso significa, tá? O que tudo isso significa. Então aqui, ó, diferente do mês passado, eu preciso passar um endereço e vejo que eu não tenho informação nenhuma de tipos de objetos e nada. Eu simplesmente estou chamando um endereço e esse endereço me retorna uma informação. Então isso é o REST, galera. É dessa forma que você vai usar com chamadas HTTP. Eu vou simplesmente falar Teams e ele vai me falar, não, Teams é legal. Se o cara está passando como GET, tá? Senão eu ia botar um post aqui. Se ele está pedindo como GET esse cara, o Teams, é isso que eu tenho para retornar. E o que ele tem para retornar é esse cara aqui, tá? Beleza? Então eu não tenho os métodos certinho como eu tinha lá no outro cara. Então vamos ver aqui, eu nem sei se ele... Ah, tá, mas faltou uma coisa aqui, né? Eu preciso chamar o meu método, né? Eu falei aqui, não sei nem se passou pelo meu breakpoint, mas não vai passar jamais pelo meu breakpoint, porque eu preciso chamar o meu cara, né? Obter dados aqui, senão ele não vai jamais passar pelo meu método, né? Então vamos ver aqui, vamos botar um breakpoint, só para ver se ele está entrando aqui. Obter dados já passou, inclusive já está na download string complete, né? O negócio é super rápido aqui, galera. Então no no meu resultado, o que ele vai ter aqui, ó? O que ele tem no meu resultado aqui, ó? Vamos dar aqui um test visualizer, está na minha tela de baixo aqui. O que ele tem aqui? Deixa eu pegar aqui o seguinte, galera. Fazer o... Não coloquei para nós, mas já está aqui, ó. Está pronto. Cadê? Meu zoom nit aqui. Deixa eu pegar aqui para a gente ver se ajuda aqui nós. Beleza? Vamos ver se vai. Beleza? Tá aqui, ó. O que tem no resultado? Tem os meus times, retornando como? Com JSON. Então vejam o que a gente fez hoje, aqui, diferente da semana passada. Eu estou retornando um resultado, tá? Estou retornando um resultado, estou chamando algo que está na internet, sem precisar criar referência cliente, sem precisar criar classes proxy nem nada. Ele está me retornando um dado com JSON. Como é que eu posso fazer o parse desses dados? Eu posso fazer o parse como string. Eu posso pegar o parse, ver se ele tem um cara chamado ID, pegar esse ID e mostrar na minha tela, ou então nome nesse caso. Ou então a gente pode fazer o seguinte, eu posso pegar aqui e fazer uma puxadinha aqui, né? Da minha classe, só vou colocar ela aqui embaixo, aqui, só para a gente ter a classe já disponível para a gente, tá? Classe time está aqui no meu cliente, então agora eu tenho um time, né? A classe time, legal. Então eu posso o quê? Gerar uma lista time aqui também. Agora, como é que eu pego e retorno esse resultado aqui, galera? Como é que eu faço para esse eResult se transformar numa lista de times, se ele está com JSON? Aqui vem a coisa mais legal. Primeiro, eu preciso instalar o JSON. Tá, o pacote JSON. Aqui tem um cara chamado Package Manager Console. Eu posso usar via NuGet, posso instalar o pacote que eu quiser. Esse aqui eu já sei decorado, né? Porque já instalei aqui algumas vezes esse pacote JSON. Como é que você faz para instalar um pacote via o Package Manager Console? Você vai vir aqui e vai simplesmente instalar esse pacote. Quer ver aqui? Deixa eu até mostrar para vocês. Vamos ver se dá tempo aqui. Bom, eu estou aqui depois do Shof, né? Acho que não tem problema. Mas deixa eu ver, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Puxar aqui para vocês. Vamos colocar aqui JSON.NET Codeplex, né? Tá? JSON.NET. Você precisa desse cara, ou de qualquer pacote, tá? Precisou de um pacote. Achou o pacote. Uma das coisas que ele vai ter assim, ó. Download JSON.NET Codeplex or install using NuGet. Então você pode fazer o download aqui ou você pode instalar o pacote assim, tá?
usando esse cara que eu estava usando aqui, ó. Então install package, tá? newtonsoft.json. E ele vai procurar, ver se ele acha esse pacote e vai instalar e vai já referenciar no seu projeto, tá? Então isso aqui é legal. O que é legal disso é que ele já vai puxar a versão atual e tudo mais. Ele puxa lá do repositório a versão correta. Então ele está instalando aqui o pacote. Com o pacote JSON, eu preciso desse cara, Rodo? Não precisa, porque como eu falei, ele retornou um JSON ali, mas você poderia fazer na mão, a gente tem classes para você usar ali e tudo mais. Mas o pacote ele dá algumas vantagens bacanas. Primeiro, bom, aqui ele referenciou, né? Tá, já está ali, Newton Soft JSON, beleza? Agora, o que é legal mesmo desse cara, nesse caso que a gente estava utilizando aqui, é que vocês conseguem fazer umas coisas bem legais, tipo, já deserializar o teu objeto diretamente. Opa, aqui abriu o outro cara que eu quero mostrar para vocês depois. Cadê? Ah, tá aqui. Que eu quero mostrar o exemplo para vocês de XML depois, porque não vai dar tempo de eu escrever. Mas vocês conseguem deserializar direto já o objeto. Uma das coisas que a gente tem... então, por exemplo, se eu não quisesse usar isso, se eu não quisesse usar a deserialização dos objetos, tem um cara aqui que é o JArray. Você tem JArray, JObject, tem várias coisas bacanas aqui no NewtonSoft. Você dá um resolve. JArray, por exemplo, eu poderia criar um array, pegar esse result, fazer um parse, né, desse result para o JArray e começar a usar daqui, tá? Então eu poderia vir aqui o JArray, parse, tá? E dar um parse desse result. Isso funciona, tá? E você vai ter um array de objetos. Uma das coisas mais legais que você consegue fazer era o que eu ia fazer ali para vocês. Então, como é que eu consigo fazer esse result transformar numa lista de times? Eu posso pegar o nosso carinha ali, que vai ser o JSON Convert, se eu me lembro bem. JSON Convert. Eu vou pegar o meu JSON Convert e aí dentro dele eu vou ter um Deserialize Object. O Deserialize Object eu posso deserializar já direto no objeto que eu quero, que é o quê? Uma lista de time, certo? Não é esse cara que eu quero? Então eu deserializo esse objeto numa lista de times. O result. Bacana? Então vejam, em uma linha eu estou pegando o resultado, deserializando esse cara, já transformando ele numa lista de times, e eu já tenho essa lista de times. E aí eu faço o quê? Aí eu jogo na tela. Na tela aqui, vamos rapidinho aqui, eu não vou nem explicar isso para vocês, já expliquei acho que algumas vezes em alguns webcasts, mas senão a gente foge no nosso tempo, e também não é o intuito, mas eu tenho uma long list, posso ter, né, uma long list selector. Dentro da long list selector, o que a gente pode ter é um item, uma long list selector item template, tá? Item template, um data template, tá? Então não vou explicar esse daqui, mas é uma forma simples, a gente só está criando o templatezinho da nossa lista, tá? Então binding, como é que vai ser o nome aqui do nosso cara? Como é que vai ser o campo? É nome, né? Então vou fazer o binding para nome aqui, só para vocês verem esse cara. Binding para nome. Vou colocar uma margem aqui também, só para não ficar grudado. Então margem horizontal é 0, margem vertical eu coloquei um 10 aqui, só para... E aí eu vou dar um nome para a lista aqui, para eu poder referenciar ela lá atrás. Lista bacana. Tá? Deixa eu aumentar aqui para vocês verem o que eu fiz. Tá? Então foi essa lista aqui que eu gerei para vocês, tá? Na mão aqui, rapidinho, tá? Mas sem entrar em detalhes da lista. Mas eu tenho uma lista bacana aqui, isso que importa. A nossa lista bacana, o que eu vou fazer aqui na hora que eu recebi esse cara? Lista bacana. Qual é a fonte de itens dessa lista? A minha lista de times. Em duas linhas, ou melhor, em uma linha você resolve o problema do JSON e aí você faz o que você quiser com esses dados. Bacana? Legal? Vamos ver se funciona, né? Porque é muito bacana quando assim funciona na teoria, né? Mais legal ainda quando funciona, a coisa funciona na prática, tá? Então vamos ver aqui se vocês estão vendo minha tela, ok? Legal, parou aqui no meu breakpoint. Deixa eu botar um breakpoint aqui, ó, para vocês verem, ó. Tá? Retornou, lista. Eu tenho 3 caras. São 3 do tipo REST time. Legal? Opa, aqui não pegou. REST time, tá? O primeiro time Atlético e assim por diante. F5. Onde está meu emulador? Aqui. Atlético, Bahia Internacional. Bacana, retornou os itens via REST agora. Eu não fiz referência, eu precisei criar meus objetos. O que eu ganho com isso? Eu ganho desacoplamento, eu ganho muita coisa, não tem aquele overhead de dados trafegando, tá? Eu não tenho stateless, né? É totalmente desconectado. O que eu perco?
perco que eu preciso criar esses objetos do meu lado cliente, tá bom? Beleza? Como é que eu poderia gerar isso, se eu quisesse retornar isso, se eu quisesse retornar isso com XML, como é que eu poderia fazer? Na verdade, para retornar com XML, a gente só precisaria do seguinte aqui, ó. Só que aí, o headers, deixa eu botar um accept aqui. E aí eu vou só mostrar para vocês como é que seria, porque a gente teria que alterar o retorno aqui, né? Mas ali ele fala até, na API ele já mostra para vocês, ó, coloca isso daqui que ele vai retornar XML, tá? Então ele vai continuar igual, ele não vai dar erro, ele vai dar erro aqui daí, porque ele vai tentar deserializar um JSON e não vai ser. Mas eu vou mostrar para vocês que aqui no retorno ele tem um XML agora e não mais um JSON, tá bom? Beleza? Parou aqui no obter dados, andou. O que ele tem agora no eResult aqui? No eResult eu não tenho mais um JSON, eu tenho agora um XML. Onde está meu XML? Cadê aqui? eResult. Vamos pegar aqui e abrir um texto aqui, que ele já abriu ali aquela hora. Agora no meu Zoom It, aqui vocês estão vendo que eu não tenho mais um JSON, eu tenho um XML agora. Tá bom? E aí vocês podem trabalhar com XML da forma como vocês preferirem. Pode trabalhar com o link ali, link de XML. Pega esse daqui, dá um xelement.parse no cara, dá um where e tudo mais, e joga esses caras no item source aqui. E é isso. Bacana? Aqui o exemplo que eu ia mostrar para vocês, só para vocês verem aqui, cadê? É esse daqui, ó. Eu tenho ele aqui tanto no JSON, tá? Mas eu tenho ele no XML aqui, ó. Vamos dar um. Esse exemplo aqui é um exemplo um pouco mais complexo, tá? Mas eu tenho aqui o exemplo no XML. Eu pego aqui o eResult, tá? Botei um namespace e retorno ele no XML. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, tá? Retorno ele no XML. É o mesmo tipo de exemplo, só que vem de um exemplo mais completo aqui que eu tenho, tá bom? Beleza? É um pouco diferente porque esse cara não está aqui, ó. A parte server não está aqui. Ok? Eu tenho uma PCL, um exemplo com Windows Phone e Windows 8, mas eu não tenho aqui aquela parte server que eu acabei de criar para vocês. Isso aqui, ó, não existe aqui nesse projeto. Ou seja, eu estou acessando, está lá no Azure, ó. Tá? Tá lá no Azure. Ok? Então esse daqui é um cara. Então aqui, ó, se vocês quiserem esse server-side, na hora que eu dei um publish e joguei para o IS, o que vocês podem vir aqui é simplesmente, na hora que eu dei aqui o profile, aqui, ó, new, cria um novo profile, e na hora da connection você pode vir aqui dar um web deploy e jogar lá no Azure, tá bom? Forma simples, você joga isso daqui, publica ele na nuvem e consome no seu Windows Phone. Legal? Bacana, galera? Vamos voltar aqui então. Então, com isso, a gente entendeu um pouquinho do que é o REST. O REST é essa forma que a gente fez as coisas acontecerem hoje, tá? A gente entendeu um pouquinho do JSON, tá? Vocês viram que é simples trabalhar com JSON. Claro, a gente foi num exemplo simples, mas não complica muito mais do que isso, galera. Se o dado vier, você consegue obter ele. Depois é você, no cliente, que vai ter que fazer as suas regras de negócio. E o XML era a mesma coisa que a gente está fazendo ali, só que fazendo o parse para o XML. Beleza? Pessoal, o download do SDK do Windows Phone dev.windowsphone.com, e a novidade que a gente começou antes da gente começar, aí, antes do Shofi começar, é o App Studio, né? É o apps.windowsstore.com. Essa novidade aí do pedaço, né? E Shofi, é isso aí, né, Shofi? Tá aí a fotinha do livro aí. Temos aí a fotinha do livro. Mais uma vez aí, né, Shofi? Conseguimos aí passar aí, espero, né? Com certeza. Conseguido passar alguma coisa pro pessoal. Tá aqui minha API, cadê? Eu ia abrir aqui o Apps lá, Apps Windows Store. Está aqui, ó. Se abrir. Nossa, cara, você tirou minha sessão, mas eu não queria minha sessão, eu queria a tela inicial. Tá aqui o apps.windowsstore.com. E aí, Shofi? Show de bola. Não tem nenhuma pergunta aí da sua apresentação. Tem só uma pergunta que eu preparei a resposta aqui para o Marcos Vinícius. Deixa só eu compartilhar minha tela novamente aqui para eu responder a pergunta rapidinho. A dúvida dele foi como que coloca limites na tela para a bola não desaparecer. Isso na minha primeira apresentação, se não me engano, eu fiz alguma coisa muito parecida, se eu não cheguei a realmente fazer isso. Só não tá com alguma coisa que não está compartilhando. Vamos lá. Tá na tua tela aqui agora, acho que se você... Tá aparecendo minha tela? Não, eu digo, tá agora, pra você acho que aqui. vai. Acho que agora vai. Mas... Foi. Agora foi? Opa, beleza. Foi sim, foi sim.
Eu fiz aqui o código, a única coisa que eu adicionei foi desse if para baixo, tá, Marcos? Basicamente é um monte de verificações, tá? Se a posição for menor que zero, posição é igual a zero, só para garantir que ele realmente não vai desenhar fora da tela, e eu inverto a velocidade em x, tá? Eu vou fazendo vezes menos 1. Ou seja, se estava indo para a esquerda, está indo para a direita. Se está indo para a direita, está indo para a esquerda. Nesse caso aqui, obviamente vai ser, como é menor que zero, ele estava vindo para a esquerda, né? Se está vindo para a esquerda, está vindo para a esquerda, é isso? Se tá vindo para a esquerda, se tá vindo para a esquerda, vai para a direita. Se tá vindo para a direita, vai para a esquerda. Eu achei, não, talvez eu não tenha entendido muito bem, mas achei interessante o conceito. E a mesma coisa no caso de x ter ultrapassado pelo lado direito. Só que a única diferença aqui é que a gente tem que tirar o tamanho da bola, tá? Porque senão ele só sairia quando ela saísse por completo, e não quando o lado direito da bola tivesse encostado no lado direito da tela, tá? Basicamente é isso, mas a mesma verificação aqui, a mesma alteração no valor em x, e exatamente a mesma coisa para y, só que em vez de pegar na largura, eu pego na altura do viewport, cara, que é a tela do jogador. E aqui também bola.high. Mas são só essas verificações a mais, tá? Não tem nenhum segredo, não é nem um pouco complicado. Se eu mandar executar esse código aqui, eu consigo testar aqui, você vê que ela bate, ela não sai mais da tela de jeito nenhum, tá? Ela só está muito lenta, porque eu coloquei um freio aqui muito alto, esse 0.9 aqui está muito forte. Se eu colocar 0.98 aqui, já não vai frear tanto. Portanto, só tomar cuidado com essas bolas entrando, assim, essas bolas, né? Entra da direita, entra da esquerda. É importante tomar cuidado. Aí não é comigo, não, meu. Mas aí a gente consegue fazer um save de tela aqui, uma coisa bem simples. Também aqui a mesma coisa funcionando no caso do acelerômetro também, tá? Conseguimos testar aqui vários casos. Você que trabalha bastante com jogos, assim, e conversa com o pessoal aí que desenvolve bastante essa parte de jogos, essa questão do acelerômetro aí no emulador quebra um galhão, né? Quebra, cara, nossa, isso ajuda. A grande maioria dos simuladores tem isso aí. No caso do Windows 8 você também consegue simular. O legal aqui em especial é que a gente consegue simular, a gente consegue gravar aqui, por exemplo, dados e simular aqui um shake. Então eu estou tremendo o celular aqui, acabei de dar um play, então ele está me rodando isso dentro do device. O que acontece quando o cara chacoalha o device, né? Então tá vendo os valores aqui em X. Até na parte da aplicação também, às vezes o pessoal gera métodos para chamar de novo a conexão quando fizer shake e tal, então dá para testar também, é interessante. É bem legal, assim, o emulador ele dá uma facilidade a mais assim para quem está desenvolvendo, porque não precisa, né, pelo menos não no início do desenvolvimento, não precisa ter um device aí para testar. Mas lembrando, é sempre muito bom ter um device aí. Pela performance, né? Acho que em jogos ainda mais, né? Assim, eu acabo só brincando com jogos, mas imagino que no mundo real, até pelo que eu converso com o pessoal também, no mundo real é a parte de jogos principalmente, né? A gente precisa sempre ter um device, normalmente um device bem low-end e um device bem high-end. Então a gente tem um 710 lá na empresa, né, que é um Nokia Lumia modelo mais simplesinho Nokia Lumia que a gente tem, não é 512 de RAM, né? Na verdade não é 256 de RAM, ele é 512, mas ele já é um device um pouquinho mais fraco. Se você comparar ele, por exemplo, com o 920, né, que é o celular que eu tenho, que eu uso no dia a dia, dá uma diferença de performance considerável. Tá? A gente sempre tem que garantir que ele funciona nos devices mais simples. E também é muito importante testar, isso a gente consegue testar no próprio simulador aqui. Eu posso pedir para ele me dar uma VM, eu cliquei no errado aqui, mas eu posso pedir para ele me dar uma VM com 512 de RAM ou com 256 no Windows Phone 7.1. Tá? Isso é muito importante, sempre testar os aplicativos em outras versões de VM, tá? Isso é muito importante. Legal. Bacana, é isso então? Como é que é? É isso aí, acho que por hoje é só. Por hoje só, pessoal. Pessoal, mais uma vez, quem está aí ainda acompanhando, muito obrigado mesmo pela parceria aí, e pela audiência. E quem estiver vendo online aí depois, on demand,
Mandem suas perguntas e a gente vai conversando aí nos próximos. Vamos acertando cada vez mais, né, e tentando melhorar aí cada vez mais. Mas eu acho que foi muito, muito bacana aí, Chof, os dois primeiros aí pra gente começar a aprender já. Show de Beleza? bola, Rodo. Só eu encontrei aqui duas perguntas do pessoal para você. Aonde? O Eduardo Rios perguntando, Opa, Rodo, ô caso eu Eduardo, não grande soubesse Eduardo. a estrutura da classe time, então o melhor seria usar o JRA? Não, na verdade é o seguinte, Eduardo. E primeiro um grande abraço para o Eduardo. O Eduardo, até é uma honra responder pergunta para ele, porque o cara está sempre escrevendo sobre o Windows Phone também, sabe muito. Eduardo, na verdade é o seguinte, quando a pessoa, então vou te dar um exemplo real, tá? Uma das aplicações que a gente estava trabalhando há um tempo atrás, aí, ó, mais recente, ela usava JSON e a gente tinha a gente estava usando isso que a gente fez hoje, tá? REST, JSON e tudo mais. O que você precisa pedir para essa pessoa você precisa da API desse cara, você precisa saber o que está retornando. Tá? Se você não souber, o que você vai fazer é o seguinte, você vai chamar um método, você precisa, pelo menos isso você precisa saber, né? Você precisa saber lá qual é, tá, legal, você tem uma aplicação que vai me retornar clientes, qual é o endereço para eu conseguir chamar esses clientes. Então vai lá, de serviço, ponto tal, barra clientes. Chamei esses clientes, você não me deu documentação nenhuma, você não me passou nada. Pega, cria aquele cara ali que eu criei, aquele download string completed, tá? Ou faz com o Lambda, igual a gente fez no mês passado, mas enfim, faz o download desse cara. Na hora que ele chegar o download, você dá um breakpoint, pega ali o resultado, abre esse resultado e você vai ver ele com os arrays prontos. Ele vai ter o formato que ele está vindo, tá? Da mesma forma que um XML te dá, por mais que você não conheça a classe, mas você conhece, você consegue montar ela porque você sabe o que está vindo. Então você sabe, opa, você está tocando o telefone aqui. Vamos parar aqui que não vamos atender o telefone agora. Mas você conhece o processo, certo? Desculpe, você conhece a indentação, né? Você conhece lá, eu tenho um time, esse time tem um ID e tem um nome. Tá? Então, quando você recebeu esse JSON, recebeu esse XML, por mais que você não tenha documentação, você consegue pegar esse resultado, extrair desse resultado as suas classes. Tá? É claro que isso pode gerar inúmeros problemas se você não tiver documentação. Por exemplo, tô tocando o telefone de novo. Não podemos atender agora, vamos tirar do gancho o telefone. Pronto, está tirado do gancho. Por exemplo, se você receber se você achar que vai vir um double e não vem um double, vem uma string em algum momento. Então você sempre tem que estar, né, em contato, pelo menos, com a pessoa que te fornece essa API para você ter a documentação. Tá? Rodo, mais uma pergunta aqui agora do Leandro Borges. Se tem alguma vantagem em usar o Long List Selector em vez de Listbox? Tem algumas vantagens. Na verdade, o Long List Selector é o controle de Windows Phone 8, digamos, tá? E o Listbox é o controle do Windows Phone 7. Tá? O Long List Selector tem vários improvements de performance, e não só isso, ele tem várias features que o Listbox não tem. Então, no Long List Selector, por exemplo, você consegue agrupar, não que você não consiga no Listbox, mas ele não está pronto para isso. Então você consegue, por exemplo, agrupar de uma forma muito simples. Você consegue mostrar em formato de grid, ao invés de lista, né, um embaixo do outro, desculpa, com texto. Você consegue mostrar em formato de grid e várias outras questões que o Long List Selector tem. Então ele é um controle melhorado, tá, em cima do Listbox. Se você puder, use o Long List Selector. Se você tiver com um projeto Windows Phone 7, usa o Listbox, que ele vai funcionar no Windows Phone 8 também. Rodo, pelo que eu vi, é isso aí de pergunta. Muito bom. Caso aí o pessoal tenha alguma outra dúvida. Ou se não ficou claro, né? Se eu não conseguir a gente responder, responde pode depois. entrar lá no Twitter lá e encher nosso saco. Fiquem à vontade que a gente responde pergunta mesmo, tá? A gente responde, A gente só faz isso, né? A gente não trabalha, só responde pergunta e toma Coca-Cola. É complicado. Brincadeira. Pessoal, obrigado aí mais uma vez. E nos vemos em setembro, então, Chof? Depois do feriado? Setembrão, logo depois do feriado, é isso aí. Estamos juntos, então. Abração Marcamos a todo aí, mundo vamos abração, lugar Chof. também como da outra vez. Perfeito. Beleza, então. Obrigadão aí, pessoal. Até a próxima, viu? Obrigado, até a próxima. Abração, tchau, tchau. Boa noite.